Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Estamos aqui para fazer a resolução do exame de Biologia 2023, um exame bem quente ou fresco, que foi feito ontem e cá estamos para resolver uma parte deste exame. A primeira temática avaliada neste exame foi citologia, a temática seguinte, genética, e a temática seguinte foi fisiologia vegetal. Nesta parte, iremos tratar essas três temáticas, incluindo a primeira questão da quarta temática, que é a fisiologia vegetal, que é a questão número 25. Bem, começando. O número 1. As células animais diferem das células vegetais porque elas contêm várias estruturas e organelos característicos. Nas alíneas abaixo, marca a estrutura ou o organelo comum às células animais e vegetais. Muito bem, pessoal. A estrutura comum aqui é a alternativa A, que é a membrana plasmática, que podemos encontrar tanto nos animais como nos vegetais. E o organelo comum, que também podemos encontrar tanto em animais e em vegetais, são os centríolos. Número 2. Células que possuem uma organização estrutural simples, membrana plasmática, em alguns casos com invaginações, mesossomas, organelas desprovidas de membranas. Representam, claramente, que são células procarióticas, alternativa B. Na célula, a maior produção de ATP ocorre normalmente, claramente, que a maior produção de ATP nas células ocorre nos organelos, que são as mitocôndrias. Número 4. O organelo celular cujas funções são cumulativamente interferir na síntese de proteína, no metabolismo de lípidos, na desintoxicação da célula, na segregação e acumulação de substâncias. Então, quando a malta estuda a citologia, observamos cada um dos organelos celulares e suas funções. E nós também sabemos que o aparelho de Golgi é o responsável por essas funções cá mencionadas. Número 5. Quais foram os cientistas que formularam a teoria celular? Claramente, quando se fala da teoria celular, temos os cientistas Chan e Sladen, que é a alternativa A. Se um segmento de DNA for representado por 5 linhas, citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, 3 linhas, a cadeia complementar será. Então, vamos passar à resolução. O passo que queremos fazer aqui, a sequência complementar a uma fita de DNA é o contrário da sequência da outra fita de DNA. Ou seja, iríamos partir do início de que aqui teremos, deixa eu acertar bem a câmera, exato, partindo do início que aqui teremos 3 linhas e a complementar, ou seja, posso fazer aqui bem abaixo, não é? Então, a complementar desta cadeia seria 3 linhas. Nós já sabemos que a citosina liga-se com a guanina, então 3 linhas, guanina. Sabemos que a adenina liga-se com a timina, então timina, não é? E sabemos que também que a timina emparelha-se com a adenina, então teremos a adenina, novamente a adenina e a citosina. Aliás, como já sabemos que a adenina também emparelha com timina, timina e a citosina com guanina, e aqui teremos guanina, ou seja, teremos esses pares aqui. Aqui. E por final, 5 linhas para terminar o nosso exercício. Continuidade. A estrutura celular representada no desenho ao lado. O desenho é este. Conseguimos ver umas 6, se não 5 bolinhas indo diretamente para a estrutura.
Essas bolinhas são vesículas, estão a vir do retículo e estão a ser encaminhadas para o complexo de Golgi. Logo, a alternativa é C. No número 8, se submetermos uma molécula proteica à hidrólise, o produto obtido será o produto que se obtém através da digestão de proteínas, geralmente são os aminoácidos, o que é a alternativa D. Uma das importantes funções que os lípidos têm nos seres vivos é C. Servir como fonte de reserva energética dos seres vivos. Então, entraremos para a parte da genética, onde a primeira questão é: um indivíduo do grupo sanguíneo B pode receber sangue de... Então, um indivíduo deste grupo só poderá receber sangue do grupo B e AB, uma vez que os do grupo AB não apresentam anticorpos e apresentam antígenos do tipo B, então não haverá coagulação quando for se fazer transfusão. Número 11. A ausência de chifres em bovinos é condicionada pelo alelo dominante G maiúsculo e a presença de chifres pelo alelo recessivo G minúsculo. No acasalamento de animais mochos, sem chifres, heterozigóticos, espera-se que a percentagem de descendentes machos, quis dizer mochos, seja... Vamos fazer o cruzamento. O exercício fornece-nos dados e diz que o alelo G maiúsculo é para a ausência de chifres e o alelo G minúsculos é para a presença de chifres. O pedido é: se cruzarmos mochos e heterozigóticos, qual é o resultado que irá se esperar? Nós o que podemos fazer é retirar os alelos para cada característica. Mochos, nós já sabemos que é sem chifres. E se os mochos são heterozigóticos, quer dizer que vamos ter alelos diferentes. Então, sem chifres, que é o G maiúsculo, e um alelo heterozigótico a ele é o G minúsculo. Então, iremos cruzar estes dois indivíduos, ou seja, mochos heterozigóticos com mochos heterozigóticos. E qual é o resultado que nós vamos esperar deste cruzamento? A gente, para tal, construi um quadrado de Punnett e faz o cruzamento neste quadrado. Então, temos o alelo G, irá cruzar com o alelo G maiúsculo, tendo G maiúsculo, o alelo G maiúsculo e G minúsculo, tendo G maiúsculo e G minúsculo, o alelo G minúsculo e G maiúsculo, sempre o alelo dominante é o primeiro, então G maiúsculo, G minúsculo, G minúsculo, G minúsculo, então vamos ter G minúsculo, G minúsculo. E como resultado, vamos ver que a proporção fenotípica é de 25% G maiúsculo, 50% G minúsculo, G maiúsculo e 25% G minúsculo, G minúsculo. E a proporção genotípica para este é 75% são mochos ou sem chifres. E 25% são com chifres. Para responder ao número 11, ficamos com a alternativa C, que é a percentagem de descendentes de mochos ou sem chifres, que é 75%. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação de gâmetas. Mendel, ao enunciar essa lei, admitia, embora sem conhecimento, a existência de seguintes estruturas e processo celular, respectivamente. Mendel não sabia da existência de genes, por isso denominou par de fatores, e não sabia da existência da meiose, que é a alternativa A. Número 13. Dois grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas. Atenção, é o mesmo tipo de clone. Verdes
foram colocadas em ambientes diferentes, um no claro e outro no escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, e o que significa que os dois grupos apresentavam. Então, a alternativa correta é o mesmo genótipo e fenótipos diferentes, porque fenótipos são as características visíveis ao olho nu. Já é o mesmo clone, quer dizer, apresentam o mesmo genótipo, porém, de acordo com as situações, a presença e a ausência de luz para uma e para outra, elas apresentaram fenótipos diferentes. Então, alternativa C. 14. Um dos conceitos-chave da genética é o termo homozigótico. Esse conceito refere-se claramente ao alelo. 15. Durante o processo da meiose, a troca de genes entre cromossomas resulta na... Então, se há troca de genes entre o cromossoma, é para que haja uma variabilidade genética, não é? Durante aquilo que nós vimos ali na prófase 1 da meiose 1, onde ocorre crossing over. Passaremos para a fisiologia vegetal. O transporte ativo de moléculas de fora para dentro da célula através da membrana requer, já diz ativo, então requer energia. Então a energia nós denominamos ATP. 17. Qual das seguintes afirmações relativas ao ATP é correta? Se é necessário energia para realizar um transporte ativo, claramente que a alternativa aqui a seguir é uma dica para a outra linha a seguir. Logo seria ATP, é um nucleótido produtor de energia. 18. Na respiração celular, o oxigênio intervém. Primeiramente, somente como aceptor final de eletrões. Está errado na glicólise, porque a glicólise é uma etapa independente de oxigênio. 19. Nas plantas, os fatores mais importantes para a realização da fotossíntese devia ser são. É a alternativa C, luz e dióxido de carbono. 20. O transporte de água e de solutos no interior da planta através de vasos condutores foi uma condição essencial para a colonização do meio terrestre. Escolha o nome de duas forças físicas responsáveis pela manutenção de uma coluna contínua de água ao longo de um elemento de vaso. Então, as duas forças são adesão e coesão. Para que a água possa subir num tubo capilar, ela deve se aderir às suas paredes, e a própria molécula de água estão coesas, estão ligadas entre si. 21. Plantando-se uma plantinha num ambiente escuro, provido de uma abertura de modo a permitir uma iluminação unilateral, verifica-se que a plantinha cresce, inclinando-se em direção à fonte luminosa. Tal curvatura é explicada pelo fenômeno de... Então, nós, quando estudávamos hormonas vegetais, podemos ver que existe aquilo que nós denominávamos de atração ou movimento em direção à luz, que é o fototropismo. Então, quando a planta é iluminada e vai em direção à luz, trata-se de um fototropismo positivo, e quando ela é iluminada e ela vai à direção oposta à luz, trata-se de fototropismo negativo. Então, neste caso, estamos perante o fototropismo positivo. Quando se retira um anel da casca de caule de uma planta, provoca-se a interrupção da condução da seiva. O número 22 é a alternativa C, causa a interrupção da seiva elaborada em direção à raiz, uma vez que a seiva elaborada é o produto da fotossíntese que ocorre nas folhas e é translocada pelo floema para as restantes partes da planta. Muito bem. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e seu desenvolvimento depende da concentração de ácido indolacético em região específica do vegetal. Podemos ver o vegetal
uma fonte luminosa e observamos a curvatura do vegetal em direção à fonte luminosa. Isso nos remete ao fototropismo. Foto, que é a luz, tropismo é o movimento. Então, movimento indo em direção à fonte de luz. Então, em relação à concentração do ácido indolacético para o crescimento desse vegetal, é correto afirmar. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A concentração do ácido indolacético é maior no lado 1. Para mais informações, espere pela minha videoaula sobre hormônios vegetais. Número 24. Tem a parte que é para assinalar a opção que preenche os espaços em branco. Então, a alternativa é B, no número 24. Sim, número 24. É auxina, caule, fototropismo e frutos. Na fisiologia, que é a última questão que iremos tratar aqui, a glicólise, a glicose é a principal fonte de energia para a maioria das células. Para se manter um equilíbrio nos níveis de glicemia, participa duas hormonas antagônicas. Uma que baixa, outra que eleva o teor de glicose no sangue. Essas duas hormonas são, respectivamente, então quando temos o termo respectivamente, então vamos pegar aquela primeiro que baixa e a seguinte aquela que eleva. Neste caso estamos a falar de glucagon e insulina, que é a alternativa B. Então, voltaremos com a outra parte da correção deste exame. E fique ligado ao canal. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e até já.